Eu quero trazer uma palavra no vosso coração hoje. Queria que você se preparasse para ouvir o que Deus tem. Ô Jonathan, está dando uma microfonia grave aqui. Tenta tirar um pouquinho aí do grave. O texto está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Eu vou precisar demais da sua atenção, demais da sua atenção. A semana passada alguém me chamou a atenção e disse: "Ih, pastor, você chama a atenção demais do povo, o povo se chateia com o senhor." Irmão, se eu deixar de fazer isso, não vai ser eu que vai estar aqui. Eu vou ser hipócrita. Eu sou assim em todo lugar que eu estou. Eu gosto das coisas organizadas e faço questão que você entenda a palavra, porque haverá um dia que eu terei que prestar conta da vossa vida a Deus. Os que estão aqui e aqueles que não estão, eu terei que prestar conta da vossa vida a Deus. Então não se chateie comigo. Me permita que eu cuide de vocês do jeito que Deus mandou cuidar. Alguém pode dizer amém? Alguém concorda com isso? Então eu tenho que pregar a palavra de Deus. E a minha expectativa é que você permita que ela chegue no seu coração e encontre guarida, encontre um lugar e que produza efeito. O texto que está em João, capítulo 1, verso 12 e 13 diz: "Mas a todos quantos receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome." Isso aqui é uma ênfase que o escritor dá ao texto, dizendo: se vocês querem entender quem é que ele chama de filho, ele está dizendo na segunda parte do texto aí que é aqueles que creem no seu nome. Eu vou ler mais uma vez, gostaria que vocês entendessem o que está escrito. "A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus." Isso é um texto que todo cristão tem que saber. E o tema da mensagem de hoje que Deus me deu para trazer para o vosso coração: o cristão como filho. A palavra-chave, a ênfase dessa mensagem é a palavra filho. Eu quero que vocês estejam atentos a isso. Eu tenho certeza absoluta que não só aqui na Moriá, mas no rádio, na televisão, em outras igrejas, ou algum evento que você tenha ido, você deva ter ouvido muitas vezes essa palavra, que você é filho de Deus. E cada um de nós recebemos de Deus, quando nos tornamos filhos, uma responsabilidade que nós devemos zelar por ela. Vou trazer aqui uma comparação para que vocês entendam o significado de ser filho de Deus. Por exemplo, digamos que você é dono de uma grande empresa e você precisa que essa empresa ela tenha sucesso, que ela tenha bons resultados. Para isso, normalmente se contrata um gerente, sim ou não? Os donos das empresas contratam um gerente, estabelece para ele as metas, os objetivos, as normas, e aquele gerente passa a ter a responsabilidade tanto do sucesso ou não que aquela empresa venha a ter. Se ela tiver um sucesso, um patrão justo recompensa o seu gerente e muitas vezes os seus empregados pelo resultado que aquela empresa produz. Quando aquela pessoa, aqui no Brasil eu não sei bem como que isso funciona, mas quando eu fui gerente de uma empresa em Portugal, o gerente da empresa também é responsável juridicamente. Se aquela empresa vier falir, ele é levado a tribunal e tem que prestar contas ao juiz por que aquela empresa faliu, sendo que o seu dono, o patrão, entregou para ele uma empresa saudável para que ele gerenciasse, e que é responsabilidade do gerente trazer resultado. Quem está me entendendo?
Aqui no Brasil, não sei, Regina, que é contabilista, deve saber melhor se é juridicamente alguém responsabilizado por resultado de uma empresa. Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem que o senhor vai pregar? Jesus fez muitas parábolas. O que é parábola? Parábola é uma história contada, que pode ser verídica ou não, mas normalmente as que estão na Bíblia é uma história que Jesus contou, para que as pessoas que estivessem ouvindo a sua mensagem pudessem compreender o que ele queria dizer. Porque se nós falarmos, por exemplo, uma linguagem técnica, teológica, o hebraico, que significa isso ou aquilo, é bem verdade que muitos de vocês terão dificuldade de compreender. Jesus chama os discípulos e os orienta da seguinte forma: a vocês, ele disse, os discípulos, é dado a entender pelo Espírito. A multidão, eles só compreendem se for por parábola. Então Jesus sempre que ia trazer uma mensagem aos discípulos, e até mesmo aos discípulos, muitas vezes ele tinha que contar uma parábola para que eles pudessem compreender, porque eles não conseguiam entender as coisas de Deus. E Jesus contava. O próprio Fernando falou aqui de uma história que foi contada na Bíblia, que é uma parábola. Um certo homem construiu a sua casa na areia e outro na rocha. Isso aconteceu? Pode ter acontecido, mas no que Jesus estava contando era uma parábola. Um semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Não tem nome. Ele contou de maneira que as pessoas pudessem compreender. Teve uma semente que caiu em boa terra, outra caiu entre os espinhos, outro caiu em um solo cheio de pedras. Então ele foi contando para que as pessoas pudessem entender. Escute isso, por favor. Quando você entende a parábola, o propósito dela, a mensagem chega no seu coração. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que significa isso? Se ela veio colher algum fruto ou trazer para vocês algum entendimento, creia, isso vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é poder. E aqui, eu contei para vocês a respeito de um gerente, que ele é responsabilizado quando os resultados não acontecem. Quem está me entendendo? Vamos dizer então, a respeito do reino de Deus. Quando Deus formou, melhor dizendo, se você ler Gênesis, porque existem muitas coisas que já aconteceram ou aconteciam antes que o primeiro versículo de Gênesis fosse escrito. Isso na teologia é chamado do tempo da dispensação. É um tempo que, como se fosse uma espera para que as coisas começassem a acontecer. E muitas delas nos foram ocultadas. Às vezes você tem que fazer uma pesquisa muito longa, muito profunda, para conseguir entender algo que está escrito. Por exemplo, quando Deus cria os céus e a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e era vazia. Então, se ela era sem forma e era vazia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, movia, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. E aí começa a organização das coisas. A Bíblia diz que disse Deus, haja luz, houve luz. Quando que isso aconteceu? Os cientistas tendem a provar, que a Terra ela foi transformada, foi aprimorada, ou veio de uma explosão e uma série de coisas, a evolução do macaco, aquela coisada toda, aquele monte de baboseira que eles não conseguem provar conforme a Bíblia prova. Pastor, o que o senhor quer ensinar com isso? Calma aí que eu vou chegar lá. Deus olha para tudo aquilo, acha aquilo tudo muito lindo, uma terra criada. A Bíblia diz também que Deus nos criou para o louvor da sua glória. O que é a glória? A glória é a manifestação da grandeza e do poder que Deus tem. Por exemplo, se você quiser conhecer a glória dos Estados Unidos, é o poder bélico que eles têm. Ninguém mexe com os Estados Unidos porque as melhores e maiores armas do mundo estão lá. O Kim Jong-un, o chefe de governo lá da Coreia do Norte, vira e mexe, ele manda postar um vídeo dele soltando um míssil. O que ele quer dizer? Essa é a glória do meu reino.
Esse é o poder que eu tenho. Então Deus cria o homem para que ele fizesse parte do louvor da glória do reino de Deus. Para que quando as pessoas olhassem para mim, para você, para nós, eles pudessem ver a grandeza do reino através da sua vida. Vocês estão começando a entender? Então o certo era que quando olhasse para o Adriel, para o Eric, ou para o pastor Moisés, Marcelo, eles disseram assim: nossa, quem é o seu pai? A que reino você faz parte? Porque nota-se a nobreza em ti. Olha para você e vê a diferença. Você não é normal. Era assim que Deus queria que as coisas acontecessem. Por exemplo, o que você acha que pode acontecer, ou que vai acontecer, se hoje o país mais potente do mundo é os Estados Unidos, sim ou não? Tanto em poder bélico, tanto em riqueza, o maior PIB do mundo, várias vezes maior do que o segundo lugar, é lá. Então, se o filho do Donald Trump, que é o maior presidente do mundo, aparecer, as pessoas vão ovacionar. Vai haver uma proteção especial, vai haver um método de segurança, algo especial por causa do filho do presidente. Se vier o presidente, nem se fala, até a comida dele eles trazem, o carro que ele vai andar vem de lá, o avião dele é diferente, porque representa a glória do seu reino. Deus, quando cria você e a mim, a intenção de Deus é que a glória dele fosse manifesta e louvada através de você. Olha quem está do seu lado aí. Tem alguém aí? Mateus, o que Deus queria, que quando as pessoas te encontrassem lá na sala de aula da sua escola, eles te respeitassem pelo que você é e de onde você veio. Ele dissesse assim: esse camaradinho aí, ele é filho de Deus, não posso mexer com ele, devo respeitá-lo e honrá-lo, porque ele tem um pai, e ele pertence ao reino de Deus. Todas as vezes que eu falo com vocês do reino de Deus, do poderio de Deus, da glória de Deus, eu estou falando disso. E aparece em João 1, verso 12, disse: a todos quanto o receberam, ele deu o poder de ser filho. Então filho, diga comigo, filho precisa ser respeitado de acordo com o seu pai. Quando eu era criança, a melhor coisa era ser filho de um policial. Ninguém bate você. O pai dele é polícia, não mexe com ele. Ou se o pai fosse forte, grandão, e fosse levar, até teve uma propaganda uma vez de uma caminhonete, não sei se vocês lembram disso, que o menino chegava na escola, o pai vinha buscar ele numa, acho que era F-250, uma caminhonete grande que tinha da Ford, né, Mateus? Acho que é. E todo mundo passou a respeitar o menino, quis fazer amizade com ele, porque ele chegava naquela caminhonete, ele era o cara. João está dizendo o seguinte: vocês receberam o poder de serem filhos de Deus. Você precisa ser respeitado como filho de Deus. Você precisa ser honrado como filho de Deus. Você precisa ter autoridade como filho de Deus. Você precisa ter poder como um filho de Deus. João está dizendo: todos que o recebeu se tornou filho de Deus. Então precisa ser manifesto a glória do reino de Deus através de você, porque você é filho de Deus. É o que está escrito. A questão é, e ele disse também, Jesus disse: olha, vocês precisam entender isso, porque na hora que vocês entenderem o que é ser filho de Deus, e vocês buscarem primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o que eu estou pregando para vocês aqui talvez seja o maior segredo da vossa vida. É uma mudança de estágio, de patamar, de nível, quando você entende quem você é e onde você deveria estar, e talvez onde você está por não entender o que é ser um filho de Deus. O texto que nós lemos, o apóstolo João, ele foi bem enfático a dizer: todos quantos receberam, ele deu o poder de ser feito filho. Aqui nós podemos abrir um parêntese
e colocar a nossa mente para funcionar, escute isso por favor, é muito sério o que eu vou vos dizer aqui. Vocês vão de concordar comigo, eu quero crer, que se o pai é rico, o filho também é, sim ou não? Eu estava assistindo uma reportagem no jornal hoje, e foi dito que a partir de, esqueci a data lá, que a partir dessa data, foi acordado que os pais não podem mais deserdar os seus filhos, como faziam no passado. Por exemplo, Marcelo fica muito rico, tem um filho e diz, não quero que você herde nada meu. Nos Estados Unidos não pode fazer isso, no Brasil não pode mais. A lei diz o seguinte, se você é filho de, o que ele tem é seu. E se esse pai morrer, a metade é da mãe e o resto é dos filhos. A parte do pai, ele pode fazer o que quiser. A outra metade, ele tem que dividir com a mãe, a não ser que estejam legalmente separados, né? Mas se tiver filhos, a outra metade, ela é intocável, pertence aos filhos. O pai não pode mais fazer o que quiser, tipo, tirar do Eric e passar para o Adriel. Não pode, por mais que ele queira, a lei não permite. E eu achei legal essa decisão jurídica, porque na palavra de Deus funciona assim. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos uma herança garantida que ninguém toma mais. Vocês estão me entendendo? Então, se somos filhos de Deus, de fato, nós temos que ter manifesto o reino e a glória de Deus através de nós. Ou então tem uma coisa aqui errada, ou eu não estou entendendo a Bíblia, ou vocês não estão vivendo o que está escrito aqui. Se somos filhos de Deus, nós temos que manifestar a glória dele, o poder dele. Não precisa você sair com uma placa na testa dizendo que você é crente, porque vai manifestar nas suas atitudes, na sua maneira de agir, de pensar, de ser. As pessoas olharão e dirão, você é diferente, você não é daqui, você não é normal, porque você foi feito filho. Escute por favor o que eu vou ensinar para vocês. Uma outra coisa importante que eu quero levar em conta, que Deus nos deu um privilégio muito grande e incomum, porque todas as pessoas, antes de aceitar a Jesus, elas são criaturas de Deus, todas, sem exceção. E Deus, a Bíblia diz que o sol nasce para o ímpio e para o justo, mas a responsabilidade de pai para filho, Deus só tem com filhos, com criatura não. Pastor, explica isso. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus planta um jardim, a Bíblia diz que foi Deus que plantou o jardim, e faz daquele jardim a casa daquele casal, porque Deus queria formar um povo, para que através desse povo a glória dele fosse manifesta. Mas infelizmente nessa época Satanás já tinha sido expulso do céu. Alguém me perguntou esses dias, eu aproveito para responder de uma maneira coletiva. Eu respondi à pessoa, pastor, então como é que são os anjos? Porque os anjos, irmãos, eles tinham sentimento, eles tinham desejos, porque senão a Bíblia conta que Satanás intentou no seu coração, ele desejou, ele não chegou a fazer. A palavra diz que ele pensou assim, eu vou fazer um trono, eu vou colocar, subirei e colocarei meu trono acima do de Deus. Só dele intentar no seu coração, isso já foi uma rebelião contra Deus e a sua glória, e Deus o expulsou de lá. Como ele tinha poder e ele tinha autoridade, a palavra fala que com a sua cauda ele tirou a terça parte dos anjos que havia no céu, que são os anjos caídos, que são os demônios que trabalham hoje contra o povo de Deus. Subentende pela teologia que é cerca de 6 bilhões de demônios que Deus elege um seu povo e coloca para assentar ao lado de Jesus no seu reino. Isso é uma conotação, não está escrito assim na Bíblia, tá? É para você entender, isso é um assunto teológico.
Eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes cria muita confusão. Mas, digamos que Deus cria um povo e disse assim, ó, Satanás não quis mais me adorar. Isso é para você entender. Deus cria um povo e elege esse povo para ficar no lugar dele. Aí surge Adão e Eva, para que através dele, Deus diz assim, olha, vocês vão crescer, vão multiplicar, eu vou te abençoar, vocês vão encher a terra, esse povo vai me adorar, eu vou ter prazer de vir com o meu reino, com parte de tudo que tem lá no céu, todo dia, o final do dia, para manifestar para vocês, darei a vocês tudo que vocês precisam, até a hora que a serpente deu lugar para Satanás, o Satanás dominou a serpente e ela enganou Eva. Naquela hora, os homens também caíram, e eles foram destituídos, está escrito assim em Romanos, destituídos, ou seja, tirados, perdeu o direito à glória, destituídos da glória de Deus. Eu estava falando com vocês, por que Deus nos criou? Para que a glória de Deus fosse manifesta. Através do engano de Satanás e do pecado do homem, o homem foi tirado da glória de Deus, foi destituído, ficou apenas como criatura. Vocês estão entendendo? Naquela hora, Deus dá a sentença para Eva, multiplicarei a sua dor de parto, quando você for ter um filho, você vai sentir muita dor. Virou para Adão e disse, você vai ter que plantar e vai colher, com o suor do seu rosto você vai ter que comer. Virou a serpente e disse para ela, você vai restejar, vai comer o pó da terra. E virou para o demônio que estava nela, Satanás disse, olha, vai nascer um dessa mulher que vai esmagar a sua cabeça. Aí você lê e você encontra o cântico de Eva, quando Sete nasceu, porque ela, para substituir Abel, que Caim matou, ela subentendeu no seu coração que Deus estava dando ela a oportunidade de cantar aquele cântico. Isso aconteceu com Samuel, até Maria cantou o cântico verdadeiro, que era o que nasceu de Maria, que é o único na palavra de Deus que é considerado o filho legítimo de Deus, Jesus. A palavra diz que o anjo apareceu para Maria e disse, olha, você vai ser envolvida pelo Espírito, e o seu ventre vai gerar o Filho de Deus, que vai chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Ele, e aí foi dando para ela todas as coisas que ele havia de fazer, ou seja, gerado por Deus, só Jesus. Todos os outros foi considerado criatura. Diversas vezes Deus se indignou com esse povo que ele criou, que era para manifestar a sua glória. A primeira vez, Deus quer acabar com toda a terra por causa do pecado, que o cheiro mau do pecado chegou às narinas de Deus, e Deus envia o dilúvio, mas encontrou Noé com toda a sua família, e Deus salva. Depois Moisés, e depois você vai encontrando diversas passagens na Bíblia, Davi, até chegar ao fim, porque Deus não achava um meio de nos fazer ter o mesmo direito que tínhamos antes. Aí Isaías, nós encontramos um grito, quando Deus clama, perguntando ali na Trindade, quem poderia resolver essa questão, porque Deus não conseguia relacionar com o homem por causa do pecado, e Jesus vai se candidata dizendo, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Jesus se candidata a morrer no meu lugar, no seu lugar, para quê? Para que o pecado que Adão cometeu, que é manifesto através de nós, os seres humanos, fosse perdoado, e aí por meio de adoção, nós tornássemos então filhos, olha aqui para mim, e nos tornássemos filhos de Deus. Quem está entendendo? Então só tem duas maneiras: Jesus, filho legítimo; 2, por adoção. Então vamos abrir um parênteses aqui para você entender esse processo. Quando uma criança nasce, biologicamente ela precisa de um homem e de uma mulher. Satanás já tentou de todo jeito reproduzir e não consegue. Tem que ter um homem e uma mulher. Mesmo que os dois não estejam presentes, tem que ter um espermatozoide do homem e um óvulo da mulher, e um útero pode ser de uma terceira pessoa, mas tem que envolver homem e mulher, caso contrário não nasce. Já tentaram em animais, eles não falam, mas já tentaram isso, não funciona. Deus fez de tal maneira que só funciona assim. Para gerar uma pessoa tem que ter um espermatozoide, um óvulo que é fecundado,
é colocado dentro de um útero. A Eliette até leu para mim uma matéria esses dias a respeito do útero, que é quantas vezes menor, filha? Você lembra? Não sei quantas vezes menor, que ele expande milhares e milhares de vezes para conter uma vida. 100 vezes mais. O útero, quando ele está adormecido dentro de uma mulher, ele expande 100 vezes para conter uma criança até o nascimento. Então só Deus para fazer isso. Aí no meio de tudo isso, todas as pessoas, está em Romanos, foram destituídos da glória. E as pessoas começaram a nascer e cumprir o propósito da criação que Deus fez. E Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. E Ele próprio elege o seu filho Jesus. Jesus se candidata e Deus aceita, para que Ele viesse morrer no seu lugar. Porque aqui na terra funciona assim: biologicamente alguém é gerado. Para ter um pai, é comprovada a paternidade de forma legal, através de um registro em cartório. Mas se o filho não for legítimo, não for biológico, é preciso um processo de adoção, para que legalmente aquela criança passe a ter o nome dos pais, o direito dos pais, e normalmente adquire a cultura do pai, e ele então é chamado de filho. E Deus, na sua infinita sabedoria, onisciência, com todo o poder que Ele tem, Ele cria isso através de Jesus e diz: se vocês quiserem se tornarem filhos, meus filhos, só existe um jeito. Todos, aí chegamos em João, capítulo 1, verso 12 e 13, que diz: e todos quanto o recebeu, Ele deu o poder de serem feitos filhos. A saber, essa parte é sobrenatural, os que creem no seu nome, porque não foram gerados nem da carne nem do sangue, mas do Espírito, e eles são a partir daí filhos de Deus. Olha para você ver o tamanho do mistério que eu estou tentando revelar para vocês hoje, para vocês entenderem. Agora, o que vai chocar vocês é que as igrejas estão lotadas, milhares. A nossa igreja é pequena, tem igrejas que tem milhares e milhares de pessoas, 45 mil membros, 50 mil membros, 70 mil membros em Santarém, e até mais em Belém do Pará. Que quando Deus olha do céu para a terra e diz: quem é aquela multidão que está reunida ali? Eu quero crer que eu vou mostrar isso para vocês dentro da Bíblia a partir de agora, se o tempo deixar, que algum anjo deva falar com Deus. Eles estão dizendo que são os seus filhos, e Ele vai procurar, como um bom pai, se eles são meus filhos, eles têm que estar registrados, sim ou não? Lá no céu tem um livro que a palavra diz em Apocalipse capítulo 4, que é chamado de livro da vida. Se o seu nome não estiver lá, você não é filho, você é só criatura. E isso me dói, sabe por quê? Porque infelizmente tem muitos de vocês que não têm a certeza se vocês são filhos ou se são criaturas, porque não tem a certeza se o seu nome está lá. E vai chegar um dia de reinar com Ele, que Ele vai chamar pelo nome, porque a Bíblia diz que Ele conhece pelo nome. E algumas pessoas chegarão diante dele e dirão: o nome fulano não está aí. Ele diz: apartai de mim, eu não te conheço. São os meus filhos, aqueles que estão registrados, e eu assumo sobre eles a responsabilidade e dou a eles o direito de herdar a vida eterna. Mas os que não são filhos, infelizmente não terão esse direito. Quem está me entendendo? Agora, pastor, o que significa essa palavra filho? Ela é muito poderosa. Então eu expliquei para vocês que, num sentido natural, a palavra filho refere-se a um indivíduo ou um descendente, ou que por meio de uma legal adoção foi estabelecido aquela pessoa o direito, então ela se torna filho. No sentido bíblico, nós vamos encontrar muitas vezes a palavra filho. Filho não necessariamente significa que é de Deus. Os que são de Deus, a Bíblia chama de filhos da luz. E os que são de Satanás, a Bíblia os denomina de filhos também, mas das trevas. E observa que a Bíblia também diz que a gente tem que trabalhar enquanto é dia, porque há de chegar a noite onde não se pode mais trabalhar.
Esse negócio de turno foi o homem que inventou. Ele alumiou o lugar e disse: vamos trabalhar de 0 hora. Na Bíblia não faz isso, lá é de 6 às 6. O texto bíblico, a jornada era 12 horas. Começava na primeira etapa do dia, de 6 ao meio-dia, e de meio-dia às 6 da tarde. Uma jornada de 6 horas, de domingo a sexta. E eles folgavam o sábado. Pastor, explica isso. Então, você vai encontrar muitas vezes, na Bíblia nós temos diversas conotações para essa palavra. Quando se ouve a palavra filho, né, como eu já expliquei, subentende que foi adotado ou foi gerado. A Bíblia também nos fala, escute isso aqui, ó, não precisa se abrir, mas só entenda. Relata que os anjos, eles são filhos de Deus por criação. Há uma diferença. O homem foi criado, a criatura de Deus. Jesus foi gerado filho de Deus. Os anjos foram criados filhos, não foram gerados como filhos, foram criados por Deus e são chamados de filhos de Deus. O povo de Israel todo, a nação de Israel, se eu não me engano, tem 70 anos, tá certo, filha? É 70 anos que tem. E nesses 70 anos, irmãos, é muito difícil aceitar alguém falar que eles não são o povo de Deus, porque não tem possibilidade de uma nação, em tão pouco tempo, eles eram centenas de pessoas há 70 anos atrás, e hoje eles são a melhor tecnologia da história, está em Israel, está escondida. Israel consegue fazer uma melancia sem semente, uma laranja sem semente. Os frutos de lá na terra seca, eles são lotados de suco, por causa da bênção de Deus, porque a Bíblia diz que Israel é filho de Deus por adoção. Deus olhou para eles, desde Abraão, quando lá em Ur dos Caldeus, eu não vou contar a história toda para vocês, que o tempo não dá. Em Ur dos Caldeus, Deus olha para Abraão e diz: olha, sai da sua parentela, sai dessa terra, eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei, lá vai manar leite e mel. E aí ele foi crescendo gerações, teve Isaac, teve Jacó, que virou Israel, e Deus abençoou aquela nação, por adoção. Entretanto, quando você chega no Evangelho de João, ele diz que Jesus veio para os seus quem? Israel, por adoção. Mas os seus, Israel, não o recebeu. Mas todos quantos o receberam, ele deu o poder ou o direito de serem feitos filhos. Aí chega em nós, que nós somos considerados pela história bíblica como os gentios, ou seja, aquele povo que não faz parte da linhagem de Israel, mas que foi eleito por Deus através de Jesus e passou a ser filho por direito de adoção e ter o direito ao reino. Então, Jesus é filho de Deus por geração. O homem, ele vive em trevas. A Bíblia fala em Salmo 51, verso 5, por causa do pecado. O que o pecado faz? Escute isso, Moriá. O pecado, ele engana a identidade da pessoa. Ele pode parecer com Deus por causa da criação. Ele pode ter uma imagem de Deus, mas não perfeita. É como se fosse, para você entender melhor, tem quadros autênticos e existem especialistas que fazem a análise para ver se aquele quadro é, por exemplo, do Leonardo da Vinci, ou como é que é o nome? Não sei o nome daquela pintura que ele fez lá, que é caríssima, a Mona Lisa, acho que é. E quem tem um quadro daquele vale milhões e milhões e milhões. O que os ladrões fazem? Especialistas também fazem réplicas para vender como se fosse original. Mas o especialista sabe que aquilo não é original, e Deus sabe quem é filho e quem não é. Por mais bonitinho que você esteja, por mais arrumadinho que você ande, por mais cheiroso que você seja, por maior banho que você tome, por mais educado que você seja, Ele olha para você e sabe se você é filho ou não é. Ou seja, boas maneiras não significa ser filho. Ah, mas eu estou em dia com os meus impostos, eu cumpro o papel de um cidadão. Isso não significa ser filho de Deus. Aí Deus cria um meio. Qual é o meio? Ele envia Jesus.
Jesus morre na cruz do Calvário, e a morte de Jesus no Calvário, o derramado sangue, isso vai entrar lá no tabernáculo, onde você vai encontrar a Arca da Aliança, o propiciatório, onde era derramado, aspergido o sangue do animal, porque o sangue tem o poder de encobrir o pecado dos animais. Mas Deus, através de Jesus, recebeu o sangue de Jesus Cristo como sacrifício para que o pecado que tinha nos homens fosse apagado. E se Satanás chegar diante de Deus para acusar alguém que é filho de Deus, Deus não consegue encontrar nenhuma acusação. Por isso que o texto que está escrito pelo apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que eu quero que você entenda? A partir do momento que você se torne filho de Deus por adoção, que você tenha os seus pecados apagados por causa do sangue de Jesus, por mais que Satanás queira, ele não consegue te acusar diante de Deus, porque não tem prova. As provas, a cédula que era contra nós, onde constava todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, Jesus rasgou aquela cédula. E aí, quando Satanás procura uma acusação, ele não consegue encontrar diante de Deus, porque ela foi apagada por causa do sangue de Jesus. Escute aqui para eu entrar na conclusão. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra conta uma parábola, eu até preguei aqui no dia do culto de volta à casa do Pai, que teve um jovem que saiu de casa. Pergunta: deixou de ser filho? Sim ou não? Por mais que ele tenha voltado para casa cheirando mal por causa dos porcos que ele trabalhou, magro porque não tinha alimento, com as roupas rasgadas, né? Com os pés feridos, descalços, o pai o viu de longe e disse: é meu filho, vamos dar uma festa, vamos vestir uma roupa nova nele, vamos matar um bezerro porque ele está com fome, coloque o anel de novo, calça os seus pés, coloque uma roupa de príncipe nele, porque ele é meu filho. Independente da posição que ele estava vivendo naquela hora, Deus o conhecia, ou o pai o conhecia como filho. O que eu quero explicar para vocês? Teve diversos de nós que tem momentos que a gente fica meio assim e acha que, meu Deus, será que eu vou para o inferno agora porque aconteceu isso, ou aquilo outro? Se você é filho, você será sempre filho. E eu não vou pregar nenhuma teologia aqui de salvação, não é isso que eu quero trazer o seu entendimento. Eu quero trazer o seu entendimento a importância que tem de você hoje tomar a decisão de confessar Jesus como Senhor. Porque a minha preocupação convosco é a quantidade de gente que está dentro da nossa igreja e das outras igrejas, que nunca tiveram a oportunidade de confessar Jesus, estão achando que é filho e não são. Porque a adoção só acontece por confissão. Todos quanto recebeu, ele deu o direito de ser feito filho de Deus. Quem não o recebeu não é filho, é criatura. Quando a gente faz aquele desafio aqui na frente, quando os pastores fazem aquele desafio aqui na frente, quem quer receber Jesus, os que são criaturas normalmente dizem assim: ah, mas eu já tenho Jesus. Ah, pastor, eu já venho no culto há tanto tempo, eu já faço parte até do louvor, eu já até toco na guitarra, o violão, eu já canto, por que eu preciso de novo aceitar Jesus? Eu não estou dizendo que você nunca precisa de novo, eu estou dizendo que você precisa aceitar uma única vez. Quem nunca fez precisa fazer, porque vai chegar um momento que ele vai dizer: você não consta o seu nome nem por adoção, você não consta por geração, porque o único gerado foi Jesus. Então a única palavra que eu tenho é: eu não te conheço. E eu vou te perguntar: vale a pena viver assim, com essa expectativa e com uma grande certeza para onde que você está indo? Se você sair daqui desse culto e algo acontecer contigo, o que vai ser da sua vida a partir da morte do corpo, e depois desse momento, o que vai acontecer? Nós temos que ter a certeza para onde nós estamos indo. Então a palavra nos ensina que depois da adoção,
nós passamos a ser chamados de filhos da luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 5, não precisa abrir, está escrito assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem nas trevas, somos da luz e do dia. Observe uma coisa: normalmente os maiores e piores crimes acontecem na noite, as traições acontecem à noite, essas festas rave, oportunidades dos jovens pecar acontecem na noite. Ninguém marca uma festa dessa para 3 horas da tarde, porque eles têm que ter na sua identidade e condizer com quem os gerou. A palavra de Deus nos indica que existe uma pergunta muito forte que nós precisamos entendê-la: como que alguém pode ser filho de Deus? Romanos 10, 9 diz: com a tua boca você precisa confessar Jesus como Senhor, em teu coração você precisa crer que Cristo o ressuscitou dentre os mortos. Se você fizer isso, você está salvo. Pastor, como que eu me torno filho de Deus? Em Romanos diz: você precisa crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus. Essa palavra crer, essa fé, ela precisa ser irrevogável. Se existir na sua mente um milésimo de dúvida, você não creu. Jesus disse que você precisa crer no coração que Deus ressuscitou, e com a sua boca você precisa confessar que Jesus é o Senhor. Olha aqui para mim, se alguém estiver dormindo, acorde agora para eu dar uma notícia para você. Sabe por que tem muita gente que a vida dele não muda? Porque ele acha que é filho de Deus, mas é mentira de Satanás, está enganando você. Se você nunca confessou Jesus e creu no seu coração, você é criatura, você não foi salvo, é mentira. E Satanás ama engodar as pessoas para mantê-los arrumadinhos com a vida de derrota. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, Ele traz a luz. Por isso que nós somos chamados de filhos da luz. Ele traz a claridade ao lugar que está escuro. Ele alumia os que estão em trevas. Ele tira do monturo aquele que está no lixo e assenta com os príncipes. Quando a pessoa entende que ele precisa crer no seu coração que Cristo foi ressuscitado por Deus, e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, aí você está salvo. Naquela hora você passa a constar o seu nome no livro da vida. Você passa a ter direito ao reino de Deus. E aí você começa a dar ordem, os anjos começam a obedecer. Em Hebreus está escrito: não são por acaso eles seres ministradores, enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Você sabia que Deus dá ordem a um anjo para estar te guardando o tempo todo, ao seu filho? Você sabia que o filho de presidente tem o direito a uma segurança especial? Quem está me ouvindo? Os filhos de Deus, em Hebreus diz que eles têm direito a um anjo, que é um ser ministrador, que é enviado por Deus a estar a serviço daquele que há de herdar a salvação. E quem há de herdar a salvação? Aqueles que crê no coração que Deus ressuscitou Jesus e com a sua boca confessa que Jesus é o Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer aqui ou em outro lugar que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Se tiver anjo desempregado, conotação, comparação, tá? Não pegue o pé da letra, na hora ele arranja um emprego, porque Deus diz para ele: você que está parado muito tempo aí sem dar uma voadinha, vai na terra guardar mais um filho que nasceu. Na hora, a Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito, para que nós não venhamos tropeçar em nenhuma pedra. 24 horas por dia os anjos do Senhor vai te guardar. Para quem? Para os filhos. Quem são filhos? Aqueles que creem que Jesus foi ressuscitado por Deus e confessam com a sua boca que Ele é o Senhor. Pastor, eu já vi muitas vezes no culto, eu nunca fiz essa oração de confissão. Se você não fez, você é criatura, você precisa receber Jesus e confessar com a sua boca que Ele morreu naquela cruz, mas Deus ressuscitou. E crer no seu coração que Ele é o Senhor da sua vida, e aí você está salvo. Eu entendo que lá no céu, se tem um anjo trabalhando como escrivão, Deus de longe dá a ordem e diz:
Veja aí se Paulo Paz Gonçalves está aí. Não estava não, Deus. Escreve o nome dele, ele agora é meu filho. Diz ao anjo da guarda, diz: olha, vai lá, ele é meu filho, agora ninguém mexe mais com ele, vai lá e guarda ele. Ao espírito de enfermidade, vai embora, não mexe porque é meu filho. Irmãos, se você estivesse entendendo isso, se você quiser entender isso, mesmo aqueles que nunca confessaram o Senhor, passaria a fazer. Porque quando a gente crê com o coração e confessa com a boca, nós somos salvos. E não é esse negócio de salvação, processo, vamos entrar com um processo do juiz para pedir. Não, Deus faz na hora. Se te procurarem, você vai constar no livro da vida. Escute isso. Tem muita gente enganada, irmãos, e eu não quero que isso aconteça com vocês. Essa responsabilidade diante de Deus eu não vou precisar prestar conta, porque eu levei aqui 40 e 50 minutos para explicar a vocês a necessidade que tem de confessar Jesus como Senhor. Pastor Paulo não explicou. Deus, o Senhor está me condenando injustamente. Ele vai falar para você: mentira. Dia 18 de agosto, ele começou a pregar às 20 horas. E levou 50 minutos para te explicar que você tinha que confessar Jesus. E crer no seu coração que ele ressuscitou entre os mortos. No terceiro dia ele levantou, tomou a chave da morte e do inferno. E entrou no Salmo 24. As portas do céu abriram, levantaram as cabeças para ele ser coroado e ser cheio de glória. Então não venha com conversa fiada. Ele vai dizer para você. Irmãos, escute isso. É muito perigoso isso. Escute o que eu vou vos dizer. Pastor, tá, eu quero aceitar Jesus. Eu quero parar de brincar de ser crente, porque não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Se você quer viver meia boca na igreja, faz uma aliança com Satanás, que você vai ver o que é adrenalina. Ele vai te levar lá na porta do inferno. Não vai poder entrar, mas você já fica sabendo o endereço que vocês vão morar. Microfonia aí, Jonathan. Parece que eu sou ignorante quando falo essas coisas. É verdade, me desculpe. É verdade. O evangelho é assim. É arrancar a máscara e se encarar de verdade. É assim que é o evangelho. Não existe três caminhos, irmãos. Só existe céu e inferno. Não tem em cima do muro. A Bíblia diz que os mornos em Apocalipse, ele disse: eu vou vomitá-los. Eu tenho nojo de gente indecisa. A palavra diz: ou você não quer Deus, ou você quer. Não tem esse negócio de simpatizante. Não tem. Você tem que tomar uma decisão. Pastor, beleza, eu quero aceitar esse Jesus. Eu entendi o que o senhor falou. Tem alguma vantagem ser filho de Deus? Eu vou te dar só 5. Depois a resto você vai descobrir na caminhada. A primeira está em Apocalipse 3:5. Diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquela hora que o Pai perguntar, Jesus dirá: não, esse aí eu paguei o preço por ele. Satanás não pode levá-lo. Ele dirá: eu conheço o nome dele. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que ele tenha lutado contra os desejos da carne, eu conheço. Está escrito. Troca essa veste dele aí de miserável, todo sujo, e dá a ele uma veste branca. E avisa os anjos que o nome dele está no livro da vida, porque eu o conheço. Aleluia. Escute. Verso 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer saber mais um pouquinho? Diz assim, ó: os filhos de Deus, eles participarão da herança divina. Em Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Tudo que Deus tem, os filhos também têm.
tudo, tudo, tudo. Olha mais, os filhos de Deus têm um relacionamento especial com Deus. João 17, 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Sabe o que Jesus está falando? Quando você entende que é filho de Deus, a presença dele passa a dominar você de dentro para fora. Eu perguntei um dia a uma pessoa assim: qual o nome do seu pai? Qual o nome do seu pai, Moisés? Hã? E se eu te disser que esse nome está errado? Ele vai dizer: não, mas ele é meu pai. Jesus disse no texto que eu li anterior que o pai conhece o filho e o filho conhece o... Irmãos, não tem jeito. Eu sei quem é o Mateus sabe quem sou eu. Eu sei quem é o Lucas e o Lucas sabe quem sou eu. Pai, filho, filho e pai. E Jesus dizia muitas vezes: eu e o pai somos um. Nós andamos juntos, pensamos juntos, falamos a mesma coisa, porque somos a mesma pessoa. Filho de Deus tem que ser igual a Deus, tem que ser igual a Jesus. Não tem outra história, não tem meio termo. Não tem: ah, pastor, mas ninguém está vendo. Só não está vendo se não for filho. Não tem como, irmãos. Pedro havia aceitado Jesus, e na hora que Jesus foi ser crucificado, as pessoas olhavam para ele e diziam: você parece com ele. E ele dizia: não, não sou. É sim, porque a sua cara não me engana. Tem alguém que vai falar que o Lucas não é meu filho? Poupa o dinheiro do DNA. Tem alguém que não fala que o Mateus é filho da Eliette? Não precisa gastar com DNA. Como é que é o nome do seu bebê, Eric? Que o Isaac não é filho seu? Quem vai falar? É olhar para um cara de um fuzil do outro. É verdade ou não é? E como que você olha para Deus, você pode ser diferente do seu pai? Quem está me ouvindo? Pastor, tem um monte de coisa que eu faço que meu pai não faz. Tem que pensar quem é o seu pai. Talvez até faça. Se não for filho da luz, talvez até faça. Uma outra coisa que me chama a atenção, que me agrada muito: nós somos a maior família da face da terra, a família de Deus. Quem aqui fala aí 226 idiomas fluentes? Alguém? 2 pelo menos? 3? Vocês têm um monte de irmãos, de parentes, que vocês não conhecem, mas que são filhos do mesmo pai, que estão espalhados pela terra inteira. Onde nós formos, tem alguém que é filho de Deus. E é engraçado que a Bíblia ensina isso. Até as cartas de recomendações do passado dizia: recebais do Senhor como usa fazer os santos. É assim que os santos recebem os filhos de Deus. Pode ser em inglês, pode ser em alemão, pode ser em francês, pode ser em português. Não interessa, onde você chegar vai ter um povo de Deus, porque Deus está em toda a terra. Amém? Escute uma coisa. Atos dos Apóstolos capítulo 2 verso 42 diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, a palavra diz que acrescentava o Senhor aqueles que haviam sendo salvos. Sabe por que as pessoas, eles olhavam para o povo e diziam: gente, aquele irmão está com aquele carro todo ferrado lá, tem que ficar dando tranco na porta da igreja, eu tenho 3 na garagem. Eu sou filho de Deus, ele também é.
A singeleza de coração de Atos era isso. Eu não posso ter 3 carros e meu irmão andar a pé. Eu fui congregar 6 meses numa igreja chamada PIB, primeira igreja batista, né? Da Flórida. Nós congregamos lá. Eu achei lindo o ministério que eles tinham lá. Teve um monte de coisa que eu não gostei também. Mas esse eu tinha que bater palma. Quando a pessoa ia comprar um carro novo, sabe qual que era o voto deles? Doava o carro velho para a igreja. Mas não podia ser sucata, tinha que estar com o documento em dia e rodando. Para quê? Para o irmão que chegasse e não tivesse carro, ele ia rodar naquele carro até comprar um. O dia que ele comprasse, devolvia para a igreja para servir outra pessoa. Porque na Flórida não tem transporte público, tem muito pouco, tudo lá é de carro. Metrô, se você for andar de metrô, você leva 10 anos para chegar no lugar. Então a igreja fez um ministério. Eu achei aquilo. Sabe o que está dizendo? Tem alguém vestindo 2 blusas de frio aqui hoje? Tá, Renato? Renato, assim, um calor danado. Você, né? Tá ali toda encolhida com frio. Sabe o que eles faziam? Se eu tivesse com 2 blusas e vendo o irmão com frio, eu ia ficar com uma só. Mas meu irmão não ia sentir frio do tanto que sentia. Isso é singeleza de coração. Outra coisa que é característica de um filho de Deus. A primeira coisa é o perdão. Quem está me ouvindo? Pode alguém que foi perdoado não perdoar? É muita cara de pau, não é? Pastor Hélio pregou um dia aqui uma mensagem sobre uma parábola que a Bíblia conta de um cara que devia muito dinheiro para o rei. Chegou, chorou no pé do rei: ô rei, me perdoa, eu não consigo te pagar, o senhor vai me matar, meus filhos. Não, você está perdoado, vai embora. Tinha um cara que devia para ele 1% do que ele devia para o rei. Ele pegou o cara e quebrou ele no cacete. Você vai ter que me pagar. Alguém foi e contou para o rei. Essas são as fofocas santas que eu falo. Alguém foi e falou: o rei, sabe aquele cara que você perdoa ele? Sei o que tem. Pegou um coitado ali, quebrou ele todo porque devia dele R$1. Vai buscar esse infeliz lá. Falou com ele: você vai me pagar tudo que você me deve. Nem se ele trabalhasse a vida toda ele pagava o rei. Então o que eu estou dizendo para vocês? Como que alguns de vocês não têm coragem de perdoar uma pessoa que te deve? Um irmão seu que você chateou. Tem um monte de vocês que não conversam com seus irmãos e diz assim: eu sou filho de Deus. Filho de Deus da onde? Só se for um Deus diferente do meu. O meu não é assim. O meu Deus é aquele que te perdoa para que você possa perdoar, que te ajuda para que você possa ajudar. Isso é evangelho, irmãos. Você não pode: eu não falo com a minha irmã tem 300 anos, e bate no peito achando que isso é orgulho. Apartai de mim, eu não te conheço. O seu nome não está no livro da vida. Eu te provo na Bíblia. Não pode uma pessoa que foi perdoada não perdoar. Não pode uma pessoa que foi ajudada não querer ajudar. Você talvez esteja bem hoje, mas amanhã, ou amanhã melhor dizendo, no passado você precisou de ajuda. Hoje eu estava em pé. Eu quero ensinar vocês, e não estou debaixo do sangue de Jesus, não quero glória nenhuma. Irmãos, quando a gente converte, a gente começa a ver Deus em tudo, para a gente estar ficando doido. Fui comprar o almoço hoje, lá onde você trabalha, Ledinha. Tinha um cara em pé, barbudo, um senhor, um atacante e um zagueiro só na boca. Ele não falou uma palavra, ele estava em pé com uma xícara, esperando receber alguma coisa. Tem crente que tem coragem de dizer: por que você não vai trabalhar? Irmãos, não queira estar no lugar daquele cara. Nunca, nunca, nunca. Nem deixa essa maldição pegar em você. Querer estar ali, todo mundo almoçando no lugar que é rodízio, o cheiro de carne. Sabe quando você está com fome, aquele cheiro de churrasco que entra e vai lá na célula da fome, no cérebro, e fala assim: ei, psiu. Ele olhou para nós, não foi, Mateus? Você estava comigo, né, Mateus? Eu olhei para aquele homem. A Eliette tem hora que vê essas coisas, ela fala chorando: Deus, está vendo por que eu tinha que ser rica? Quem é rico ficou rico para ajudar as pessoas.
Crente, em nome de Jesus, nunca passe perto de uma pessoa dessa e finja que ele não está ali. Você é filho de Deus. Nem que seja um almoço. Esses dias nós estávamos voltando, aquele dia do revisão, Adel, quando nós paramos no Beleus, tinha uns andarilhos elegantes, que eu acho eles são pobres, mas eles não perdem a postura, né? Olha para frente. Cheguei perto dele e disse: vocês já almoçaram? Ele disse: não, mas tem um moço aí que já disse que vai pegar para a gente. E eu perguntei para ele assim: você quer que compre alguma coisa? Ele falou: não precisa, porque o outro já vai trazer. Quem tem um mau coração diz: não, deixa vir, quando vier eu guardo. Só que eles sabem que o maná só serve para o dia. Como que um andarilho guarda comida? É pesado para ele, disse: é melhor eu comer, encher o bucho aqui, andar até acabar a gasolina e lá Deus manda de novo. É assim que Deus orientou os discípulos. Por isso, quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém, não passe de largo. Não finja que não foi para você. Ninguém, se eu estava ali comprando um almoço, eu tinha mais do que ele, sim ou não? Porque senão ele estava sentado na mesa. Aí tirei o que eu tinha na carteira, coloquei na xícara dele lá, só tinha umas moedas. Ele é esperto também, que ele tira as notas e deixa só as moedas, né? Que ele não é bobo. Aí eu coloquei uma nota para ele, ele já guardou a nota. Eu disse: Deus seja glorificado na vida deste homem. Irmão, ser filho de Deus é ser diferente. Eu pergunto para você: como você tem sido lá fora? Quando eu chamo a atenção no início da reunião e que o pastor é chato, porque fica chamando a atenção da gente, é isso que eu quero dizer para vocês. O Senhor me guarde, porque tem umas pessoas que não são crentes, que não é crente e nem é do mundo, é muita bobeira. Está com o capeta, então faz aliança com ele. Mas está com Deus, então vamos pôr os capeta tudo para correr. Irmãos, não vale a pena ser crente meia boca. A gente tem que ser. Um dia um irmão aqui da nossa igreja disse para mim assim: você parece que é doido, eu nunca vi ninguém falar a língua estranha na hora do almoço. Eu disse: por acaso na Bíblia fala que tem algum lugar específico para falar a língua estranha, irmão? Eu quero falar agora. Porque a Bíblia diz que quando você fala em línguas estranhas, você edifica a si mesmo. E quando fala na igreja, precisa ter interpretação. Eu estou pregando a palavra de uma maneira muito simples para vocês entenderem. E a última coisa, para finalizar, que não pode faltar na vida de um filho de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Não pode, não pode. Ah, pastor, mas eu não fui batizado. Está errado. Você tem que buscar isso, resolver as coisas que tem que ser resolvidas. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. E aparecia através dele prodígios, maravilhas, milagres, porque ele é cheio do Espírito Santo. Crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Ou então você está no lugar errado. Porque os que vão lá no centro de macumba são cheios de demônios. Quem está na igreja tem que ser cheio do Espírito. Concorda comigo ou não? Crente tem que ser cheio. Cheio. A paz do Senhor, meu irmão, você tem que sentir até as notas musicais no som dessa palavra dele. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo lá em Portugal, pastor Isaías, desse tamaninho, ele chegou e me cumprimentou com a paz do Senhor, mas de uma maneira tão cheia de paz, que eu comecei a falar em línguas e ele disse: glória a Deus. Aí alguém disse para ele: ele foi batizado essa semana, pastor. Ele disse: eu sei o que é isso. Isso já aconteceu comigo também. Deixa ele viver esse momento que é só dele. Você precisa viver isso, meu irmão. Você tem que ter um momento seu com Deus. Você tem que se converter de verdade. Ou então larga a mão, não vem aqui mais não, vai para o inferno mesmo. Pastor Paulo mandou para o inferno. Mandei? Eu preguei a verdade toda. Será possível que eu estou te mandando para o inferno ou para o céu? Eu estou te mandando para o céu. Eu estou te ensinando a verdade. Ela liberta, mas ela nos confronta. Ela dá na nossa cara e dizendo: olha, homem, toma jeito. Mulher, converta. Um dia vocês vão sentir falta dessa Patrícia.
Alguém disse para mim assim: a Patrícia que fica falando na hora da mensagem. Continua falando, Patrícia. Cada palavra ela come tudo, come tudo. Glória a Deus. Ruim é você que não abre a boca nem para chorar. Lugar de igreja, irmão, é lugar de avivamento, é lugar de barulho. Era assim que a gente era conhecido. Era ou não era, Lenise? Era pedra em cima do telhado. E cada glória a Deus, deixa cair, o fogo vai queimar toda iniquidade. E Deus trazia ímpios, trazia bêbados, trazia endemoniados. E o Senhor ia acrescentando quem ia sendo salvo. Agora a gente é chique demais. Porque se chorar a maquiagem, porque se chorar a roupa, que se dane a roupa, irmãos. O maior prazer meu é chegar em casa com as minhas camisas todas suadas. Quando não acontece, eu vou fazer. Tem uns que soam todos no futebol, fica se abraçando lá, aqueles homens se abraçando. Eu sou aqui pregando a palavra. E você dando glória a Deus e aleluia. É isso que é bom. Você vem bonitona para a igreja, com o cabelo cheio de chapinha, e volta todo esgandaiado. O marido pergunta: o que aconteceu? Estou cheia do Espírito Santo. A esposa: ué, marido, você parece que está meio doido. Doido é você que está perecendo. Eu estou cheio do poder de Deus. É alegria e salvação para quem crê. Amém? E ela vai dizer: epa, esse trem tá bom. Então, quer entrar no mistério, vamos junto. É assim, irmãos. Evangelho é poder. Não pode ser meia boca. Não pode ser um crentinho frouxo, não. Crente com medo de demônio. Oxi. Se não for filho, vai ter que andar de mão dada com eles. E se for filho, tem que mandar embora. E outra coisa, Jesus sopra sobre os discípulos e fala com eles assim: vocês querem entender o que eu estou falando para vocês? A Bíblia diz que ele soprou sobre ele e disse: eu estou dando vocês poder. Ele estava dizendo em outras palavras: vocês são uma linguagem bem chula, vocês são que nem eu. Satanás vai olhar para vocês e vai dizer: eita, esse é filho do pai. Uns dizem filho da mãe, né? Mas ele diz é filho do pai. E vai olhar para você e dizer: como é que mexe com um cara desse? E outra coisa, sabe o que o crente faz? Quando começa a tribulação muito grande, ele põe todo mundo para orar por ele. Aí que a guerra fica feia mesmo. Amém? Se você não sentir esse negócio, né? Essa sensação gostosa, você perde o prazer de estar aqui. As pessoas bebem a bebida alcoólica porque o álcool faz eles ficar bêbado. Se não tivesse álcool, você acha que eles bebiam? Por que não enche a barriga de água? Alguém faz isso? O Espírito Santo, irmãos, Jesus disse assim para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, e eu vou rogar ao Pai que vos envie um Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias. Todos os dias, até os séculos serem consumados. Sabe o que ele estava falando? O que vocês precisarem, chame por ele. Não estou entendendo a palavra. Espírito Santo, me ajude. Quantas vezes eu pedi o Espírito Santo me ajudar a fazer prova, irmãos? Ô Espírito Santo, não estou entendendo nada desse negócio aqui. Me ajuda, Espírito Santo. Vamos lá, filho, vamos fazer junto. Quando eu fui tirar a carteira, eu sempre, desde jovem, tinha carteira de motorista. Aí eu tomei pau na primeira vez. Eu falei: ô Espírito Santo, não posso, fica caro. Vamos junto. Passei. Tirar a carteira de moto, passei. Tirar de ônibus, passei. Espírito Santo do meu lado. Me ajuda, Espírito Santo. Fala a hora de eu passar a marcha, fala tudo. Ele fala, irmãos. Você está achando que é loucura do pastor está ficando doido? Não está, não. Você precisa daquele emprego, não pode ser mandado embora. A empresa está cortando todo mundo. Espírito Santo, eu não posso sair agora. Se for sair todo mundo, que eu seja o último, para o meu acerto ser maior do que todo mundo. Estamos juntos, vai ficar aí. Até a empresa falir, eu vou manter você aí. Espírito Santo, Ele estará convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O crente não pode viver sem Ele, irmãos. Não vale a pena. Ronca, que é uma beleza, não tem uma visão. Está errado. Você é crente? Talvez tenha 1 ou 2 ou 3 ou 10 que não seja, mas os que são tem que ser diferente. Eu vou te dar a oportunidade hoje, não vou te constranger. Fique de pé comigo. Eu quero que você faça comigo a oração de confissão. Nós vamos sair daqui todos filhos de Deus hoje.
Eu vi um testemunho de um pastor, irmãos, falando isso. Nunca esqueço um dia que eu preguei uma mensagem sobre essa. Tinha um pastor me assistindo, ele me procurou e disse: ó, pastor, não tem vergonha de falar, hoje eu estou aceitando Jesus. A gente nasce no meio dos crentes, filho de crente, filho de pastor. Ele tem que tomar a decisão dele. Ele tem que tomar. O Lucas tem que tomar a decisão dele, Eliette tem que tomar a decisão dela. Não sou eu que o salvo. Cada um de nós vamos prestar conta individualmente a Deus. Quem está aqui? Um dia Jesus pegou uma palavra difícil e os discípulos disseram para ele assim: mas quem vai suportar essa palavra? Ninguém vai ficar com você. E ele disse para ele: vão embora vocês também. Aí teve um lá e disse: mas nós vamos para onde? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Dói, mas sara. Dói, mas cura. Eu quero que o Espírito Santo cure vocês. Deus te abençoe, Fernando. Continue crescendo. Amém? Fala amém. Continue crescendo, irmãos. Continue querendo Deus. Continue, Patrícia. Quando estiver atrapalhando, eu falo para você parar. Enquanto isso, você continua dando glória a Deus. Amém. Vai dando glória a Deus. Quando você quiser dar aqueles glória a Deus barulhento, Renato, não tem problema não. Irmão, nós somos um povo avivado. No velório faz aquele barulho, chora como se... Chega na igreja, parece estar morto. Vamos fazer de conta que você está no velório então? Ah não, então vamos estar num lugar de alegria. Amém, Jesus? Dê a mão quem está do seu lado, por favor, deixa eu orar com você. Pode fechar os corredores se puder. Irmãos, 10 anos a gente vai fazer o mês que vem. Tem uma coisa que eu me sinto confortável, que vocês não vão poder nos acusar, é que nós não estamos trazendo para vocês a palavra de Deus. Falo isso com o Hélito. Pastor Moisés está aqui, pastor Marcelo que prega, o Diego, falo com ele: olha, prega a palavra. Jeito simples, complexo, não interessa. Deus vai trazer. Deus ama vocês demais, mas é muito, vocês não têm noção o tanto que Deus vos ama. Nos ama, né? Precisa me incluir, não é possível que eu estou fora. E a gente só não é mais abençoado ainda por falta de entendimento. Abra sua mente essa noite. Confesse Jesus como Senhor. Creia no seu coração que Deus o Pai o ressuscitou entre os mortos. E confesse com a sua boca que Ele é o Senhor, você será salvo. Você terá o seu nome escrito no livro da vida. Os anjos saberão quem você é. E todas as vezes que você precisar, Deus dará ordem a eles ao seu respeito, para te guardar. Amém? Porque isso tudo passa, irmãos. A gente está aqui, pode não estar amanhã, mas se nós estivermos firmados em Deus, mesmo no leito de enfermidade ou na sombra da morte, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Aquele salmo de Davi me incomoda todo dia. Ele diz: olha, prepara uma mesa perante mim. A mesa tem que estar diante de você. Onde? Na presença dos meus inimigos. E ele não pede pouco não, ele fala assim: olha, unge a minha cabeça com o seu óleo, para o meu cálice transbordar. Eu quero muito do Senhor. Ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito, me dá de novo a alegria da salvação. Ele orando, disse: Senhor, eu quero sentir a mesma alegria que eu senti há 20 anos atrás. Todas as vezes que eu entro na casa do Senhor, eu quero permanecer nela por longos dias. Nós temos que ter alegria. Quando você vier louvar com alegria, alegrar quando aqueles adolescentes tocam e vê Deus trabalhando na vida deles. Alegrar quando uma mulher vem dar um testemunho, quando um pai vem dar um testemunho, quando um jovem vem dar um testemunho e a gente vê Deus trabalhando na vida deles. É isso que eu quero ver na vida de vocês, em todas vocês, Deus trabalhando na vossa vida, vos dando paz, vos dando alegria e vos dando sentido para a vossa vida. Digam comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único Senhor,
Ore, Lucas, e Salvador da minha vida. Diga assim: perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Essa outra parte eu quero que você fale com muita fé e com muita autoridade. Diga: eu rejeito todos os outros deuses para te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Diga assim: Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus entre os mortos. Eu creio que Ele é o Senhor. Diga assim: eu confesso com a minha boca que Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Feche os seus olhos. Pai, eu oro com esse povo que o Senhor trouxe aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, diante de Ti eu chego em oração para Te pedir que o Senhor receba agora a oração de cada um desses que fez aqui. O Senhor conhece a vida de todos nós, a minha vida, a vida dos que estão me ouvindo, dos que estão aqui. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe onde nós precisamos mudar. Mas tem muitos, inclusive eu, que tem áreas da nossa vida que temos dificuldade de abandonar, de sermos diferentes. Espírito Santo, nos ajude a melhorar. Nos ajuda a ser filhos de Deus, para que esse mundo veja em nós a Tua manifestação, a Tua presença. Liberta-nos dos nossos vícios, dos nossos anseios, Senhor, das nossas fraquezas. Oh, Espírito Santo, encha-nos da Tua presença. Ajuda-nos a continuar, Senhor. Dai-nos o dom de línguas, de variedades, o dom para interpretar. Oh, Senhor, o dom da profecia, de maravilhas, que seja manifesto no meio da Tua igreja, para que o Seu nome seja glorificado aqui neste lugar. Cada um destes vão sair por aquela porta, voltarão para casa e enfrentarão o mundo lá fora, real, uma semana inteira, Senhor. Guarda eles, dê ordem aos Teus anjos a respeito deste povo, para que eles não venham tropeçar em nenhuma pedra. Na próxima reunião que teremos na quarta, na quinta, na sexta e depois domingo, que eles possam ter os seus olhos abertos, o entendimento aberto para a Tua palavra, que eles possam crescer em Ti, e que o Seu nome seja lembrado através da vida deste povo. Na autoridade que há e no poder que há no nome de Jesus, eu vos abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde a sua mente, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Vocês estão prontos? A vitória é de quem? É nossa. Pelo sangue de Jesus. Abrace alguém, vão em paz. Tenha uma ótima semana.